Olá, sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma aula de matemática. Sou o professor Salles e vou acompanhar vocês nos estudos. Nessa aula a gente vai falar sobre o segredo dos números que se encontram, o MMC. Já ouviu falar disso? Antes da gente começar, já clica aí no sininho, ativa para você receber as notificações das nossas aulas. Se inscreva no nosso canal, CA de Anápolis, para você receber todas as aulas que são gravadas aqui. Bom, então o tema dessa aula, como eu comentei com você, é esse aí, o segredo dos números que se encontram, que é o MMC. Será por que se chama esse segredo, hein? Qual é o desafio dessa aula? O que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos compreender e calcular o mínimo múltiplo comum de forma clara e prática. Como que funciona isso? Acompanhe comigo, olha só. Mínimo múltiplo comum. O MMC de dois ou mais números é o menor número que é múltiplo de todos eles ao mesmo tempo, diferente de zero. Tem uma aula aqui que a gente gravou falando sobre os múltiplos de um número. Então, o que você vai fazer? Você vai encontrar os múltiplos dos números que a gente quer e depois você vai ver qual é o menor que repete. Olha só como que funciona. O exemplo. Qual é o MMC de 3 e 5? Quando alguém fazer essa pergunta para você, o que você tem que fazer? Você encontra os múltiplos de 3, olha lá os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Essa sequência é infinita, tá? Então, os múltiplos de 3 é uma sequência que vai de 3 em 3, começando no 0. Quais são os múltiplos de 5? Os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, infinitamente também. E aí, quando eu pergunto qual que é o MMC, que significa o mínimo múltiplo comum, que seja diferente de zero, é o número que vai repetir primeiro. Inclusive, aí nesse exemplo, observe que eu destaquei para vocês de azul, o 15 é o primeiro número que repete depois do zero. Observe lá nos múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 0, 5, 10, 15. Então, 15 é o primeiro que repete. Então, significa que o 15 é o MMC entre 3 e 5. É o MMC de 3 e 5. Fácil, né? Vamos ver aqui um probleminha. Aliás, antes do probleminha, eu vou mostrar uma outra maneira de você encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Você pode utilizar a chamada fatoração em números primos. Como que funciona essa fatoração? Se te perguntar qual é o MMC de 2 e 6, você poderia usar aquele método que eu mostrei, listando os múltiplos. Mas você pode usar a fatoração também em números primos. Como que funciona? Você coloca ali 2 e 6, coloca uma barra e a gente vai fazer uma divisão. Só que nessa divisão só podem aparecer números primos, que estarão à direita ali, daquela barra, tá? Então, você começa com o primeiro primo, que é o 2. Então, vai dividir por 2. Vou começar por 2 porque os números que eu tenho são pares. Então, a gente sabe que divide, né? E aí, 2 dividido por 2 é 1. Então, você coloca o resultado lá embaixo do 2. Agora, o 6 dividido por 2, que é 3. Aí, você coloca o resultado lá embaixo. Ok? Observe que agora não dá mais para dividir por 2. 1 e 3 não dá para dividir por 2, né? Nem 1 divide por 2, nem o 3. Então, você vai para o próximo primo, que no caso é o 3. E aí, a gente sabe que um dos números ali divide por 3. Quando chegou no 1, igual está ali, você só desce ele. Então, ao invés de dividir 1 por 3, você só desce 1. Olha lá, ele desceu. E agora você divide. 3 dividido por 3 dá 1. Chegou e ali onde só tem 1, significa que já terminou a fatoração. Mas qual é o mínimo múltiplo comum? É só você fazer a multiplicação desses resultados. No caso lá, o 2 e 3, você multiplica 2 vezes 3. E aí, quando você multiplica 2 vezes 3, dá 6. Esse resultado é o mínimo múltiplo comum de 2 e 6. Entendeu como é que faz? É fácil, né? É só fazer a fatoração e lembrar que no lado direito, ali onde você vai colocando os números na divisão, sempre só pode ter números primos. Muito fácil.
Vamos ver aqui, ó. Agora a gente vai utilizar um probleminha. Eu vou mostrar para vocês um probleminha e que a gente precisa usar o mínimo múltiplo comum. Imagine que você e seu amigo estão organizando uma festa de aniversário surpresa. Vocês precisam comprar balões e doces, mas querem que as entregas cheguem ao mesmo tempo. Os balões, as entregas são feitas a cada 4 dias. E os doces, as entregas são feitas a cada 6 dias. A pergunta é, quando que essas entregas vão coincidir? E aí eu teria que calcular o mínimo múltiplo comum desses dois números, que é o 4 e 6, né? E aí se você utilizar aquela fatoração que eu mostrei para vocês, vocês vão ver que o resultado vai ser 12, tá? Olha só, tá aí os balõezinhos, né? Já chegou aos balões, tá lá os doces. Então, ó, as entregas vão coincidir no mesmo dia, vai ser no dia 12, porque 12 é múltiplo de 4 e de 6. Na verdade, o 12 é o mínimo múltiplo comum de 12 e 6. Muito fácil, né? Por hoje é só, tá? Nossa aula é só isso. A gente vai relembrar o que a gente aprendeu nessa aula. O que nós aprendemos? Como calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números, utilizando dois métodos. Eu mostrei para vocês o primeiro, que é listando os múltiplos de cada número e localizando o primeiro, que repete, diferente de zero. E o segundo método foi através da fatoração. Hoje é só, a gente se vê em uma outra aula. Assine aí, ó, ative o sininho para você receber as notificações e se inscreva no nosso canal. A gente se vê em outro momento. Tchau!